Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou fazer aqui um questionamento aqui sobre algumas atitudes que a esquerda brasileira toma em relação à questão da religião. Olha só o que aconteceu aqui. Esse grupo aqui postou, alguém desse grupo aqui postou, mas eu não fazia parte do grupo. Eu vi na página da pessoa, que eu acho que alguém postou, algum amigo meu no Facebook postou, e eu fui bater lá, né? Só que a crítica que eu tenho para fazer é a seguinte: olha o que a esquerda anda fazendo e que se parece muito com uma certa direita que tem por aí. Me parece assim que existe o terraplanismo mesmo em si, ele nasce mais no sentido da direita, mas parece que tem um terraplanismo na esquerda, que embora não seja no mesmo nível da direita, mas é categoricamente falando a mesma coisa. E eu vou mostrar aqui por que eu digo isso. Olha aqui, ó. A postagem é essa. Ellen White. A Ellen White é uma das fundadoras do Adventismo, né? Enfim. Eu não concordo com nada que essa mulher fala, mas presta atenção aqui no que diz aqui, ó. No paraíso não entrarão pessoas de pele negra, porque a pele negra representa pecado. Todos serão brancos como o Senhor Jesus. Aí tá aqui, o livro que tem esse registro é de, se eu não me engano, é de 1901. Pelo menos a fala dela é de 1901. Tá? Aí eu peguei e fiz essa crítica aqui, ó. A fala está alterada. A fala verdadeira dela é essa aqui. Vocês são filhos de Deus. Ele adotou vocês e deseja que desenvolvam aqui um caráter. Esse termo aqui parece que está traduzido de modo diferente no outro texto que me apresentaram aqui, né? Que foi o feedback do administrador do grupo. Que lhes garantirá a entrada na família celestial. É claro que, teologicamente falando, eu discordo disso aqui. Eu não sou defensor da Ellen White, não sou fã dela, não concordo praticamente com nada que ela diz. Mas a minha crítica aqui é ao certo dogmatismo, terraplanismo que a esquerda também tem. Ao se lembrarem disso, vocês deverão suportar as provocações que encontrarem aqui. No céu não haverá segregação racial, pois todos serão brancos como o próprio Cristo. Aí eu continuei dizendo aqui, ó. Não me parece uma frase agradável aos ouvidos de não racistas. Claro que uma pessoa não racista não vai se identificar com isso aqui. Mas também não chega a ser como a postagem, porque a postagem, gente, é essa que eu mostrei aqui, ó. No paraíso não entrarão pessoas de pele negra, porque a pele negra representa pecado. Ela não diz isso. Ela não diz isso. O trecho a qual eles se referem é esse aqui. Como eu disse, tem uma questão aqui de tradução aqui que dá para ser criticada, que pelo contexto não cabe. Eu vou mostrar, que é o feedback que os administradores aqui deram aqui, ó. É como eu não fazia parte do grupo, quando eu fiz o comentário, então colocaram aquela coisa, ficou assim como que pendente para eles aprovarem ou recusar, né? Essa solicitação de participação que fala aqui é do comentário, porque na verdade eu não pedi para participar do grupo, né? Aqui, ó, vocês. Aí, aqui, ó, que eu coloquei aqui. Isso aqui é que ele colocou, o feedback do administrador. Ó. Feedback aqui, ó. Vocês são filhos de Deus, ele adotou vocês, ele deseja que vocês formem características. Eu acho que essa tradução aqui não é boa pelo contexto. Porque característica remete muito a uma questão, digamos, material, né? Uma certa materialidade. Que aí você pode levar para a questão da pele. Que característica é essa? Característica da pele? É a cor? A Ellen White estava falando isso? É óbvio que a fala dela é racista. Mas olha a data também, ó. 1901, março, 1º de março de 1901. Como é que era 1901 nos Estados Unidos? Essa mulher é estadunidense. Como é que era 1901 lá? Sendo ela uma fundamentalista, porque ela é uma fundamentalista, aí sim entra uma crítica cabível. Uma crítica cabível digna de uma crítica da esquerda. Porque não dá pra você criticar a coisa como se fosse um direitista maluco. Você tem que ter critério, tem que ter análise, tem que ter uma pegada mais acadêmica, né, que seria acadêmico no sentido ou científico ou filosófico, e até mesmo até teológico, porque tem teologias por aí que são pé no chão. Esquisita, dá a entender assim que ela está dizendo, aí vocês têm que ficar bom. Vai fazer o quê? Vai pegar vitiligo? Vai ficar com a pele branca? Vai fazer que nem o Michael Jackson? É óbvio que não é sobre isso que ela está falando. Então a outra tradução lá é melhor, caráter, desenvolva um caráter, que eu também discordo, porque você não desenvolve caráter para entrar no reino de Deus. A entrada no reino de Deus, teológico, biblicamente falando, se dá pelo sacrifício de Jesus. Ou você crê nele ou não crê. Aí você desenvolve, né, existem duas facetas da salvação, uma que é que você adquire na hora e a outra é aqui, na terra, que você vai desenvolvendo aos poucos. Aí sim, se quiser tratar disso é uma coisa. Né? Mas essa de salvação que se desenvolve aqui não é para garantir a entrada. É como mera expressão da salvação que você já recebeu. É uma salvação que você recebe, tem uma certeza, né? E aqui no seu dia a dia você vai desenvolvendo isso. Para que de maneira objetiva se expresse a sua salvação. Não exatamente para isso.
Porque você não deve satisfação aos homens de nada, a princípio. Quem está em Cristo tem que dever satisfação, a não ser que você viva moralismo. Que o moralismo é construído pela sociedade. O problema é esse, né? O adventismo é um segmento religioso que confunde moral, moralismo com santidade. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas essa é a crítica que deveria ser feita. Mas não ficar colocando palavra na boca dela assim de maneira muito radical, como se ela tivesse dito isso. Pele negra, né? E o cara, o pessoal lá não aceitou. Aí rejeitou aqui, ó, solicitação rejeitada. É esquisito, né? Isso é um tipo, gente, de atitude que parece muito mais a direita bolsonarista. Se essa pessoa que postou aqui é ateu, é o tipo do ateu que o povo chama por aí de militonto, militante militonto, de Facebook, né? Só por isso aqui você já vê que a pessoa é um tanto alienada da própria ideologia dela. Sabe por quê? Porque olha aqui o nome do movimento. Movimento Reacionário Socialista. Aí põe a figura do Lula. Esse movimento reacionário socialista não é social-democracia. O Lula é um social-democrata. Ele não faz parte de um movimento desse aqui, ó. Ele sabe que esse povo aqui vota nele. Então, de vez em quando, ele passa o melzinho na boca desse povo aqui, mas ele é um social-democrata. Movimento revolucionário socialista, o que quer dizer isso? É uma revolução do proletariado? Ainda está nesse tempo ainda? Acha que o capitalismo vai ser superado? Talvez seja por isso que essa pessoa aqui faz essas críticas à religião, porque se você for entender a revolução socialista na perspectiva marxista, ela vai enxergar a religião, como Marx dizia. Ele dizia naquela obra dele, A Ideologia Alemã, lá ele diz que a religião é o ópio do povo. E é de fato, e ele está certo, e é mesmo. Só que religião e evangelho de Jesus é uma coisa que eu gosto de separar. Né? Esse pessoal aqui não tem essa crítica, não. Eles ficam postando uma coisa atrás da outra. Tem até uma outra postagem aqui de ateus, que eu vou fazer um outro vídeo criticando depois desse aqui, relacionada à questão bíblica também. Existe, infelizmente, né, a esquerda que poderia, digamos, ajudar, né, na libertação da própria nação, é uma esquerda que usa dos mesmos artifícios, do mesmo comportamento da direita extrema que a gente quer, sabe, tirar do palco, tirar de um certo protagonismo. Aí se a gente depender de uma esquerda dessa aqui, nós estamos ferrados. Aí se você prestar atenção, olha aqui, ó. Ó, seu perfil foi suspenso desse grupo, né, e ele ainda pode ter acesso às publicações, aos bate-papos, mas há restrições sobre o que você pode fazer até dia 4 de maio. Pode deixar pro resto da vida, meu filho, porque, sinceramente, eu não faço questão de fazer parte de um grupo desse aqui, não, porque fazer parte de um grupo desse aqui é como fazer parte de um grupo bolsonarista. E aqui tem ele, que ó, no grupo, se você vir aqui, ele colocou esse, eu acho que foi esse cara aqui, um dos administradores, né? Aí colocou aqui, coloca ele colocou aquele texto que está traduzido como característica, né? É um termo em inglês aqui, eu acho que seria muito mais aqui, pelo contexto, desenvolver um caráter, que não é uma coisa assim mais abstrata do que característica. Então, não procede essa tradução aqui, ao meu ver. Né? Tá aqui, ó, 1901. Você quer ver como é que era 1901, lá nos Estados Unidos? Olha essa matéria aqui, ó. A história brutal e quase esquecida da era de linchamentos de negros nos Estados Unidos. Em 2005, o Senado dos Estados Unidos pediu desculpas por não ter aprovado uma legislação proibindo linchamentos. Olha a atitude do Senado naquela época. Né? Era quase que legalizado linchamentos a negros. E olha o ano aqui, ó, 1904. Se a Ellen White fez aquela fala dela ali, que está sendo criticada em 1901, então você vê aqui que o contexto era extremamente racista. E você não pode cobrar de um, digamos, um fundamentalista que ele enxergue além da sua época. Então, esse é o ponto crítico, é aqui que tem que fazer a crítica. Esse pessoal aqui, eles querem, eu acho que eles querem assim, persuadir as pessoas a se tornarem ateias como eles são. Só que, tipo assim, se for para se tornar ateu, que seja um ateu que estude, que tenha crítica de verdade. E não essa coisa de senso comum que virou o ateísmo de Facebook, que se parece muito mais uma outra religião. Eu costumo separar a religião do Deus e a religião do não Deus. A religião do Deus é o fundamentalista, o fundamentalismo aí que o pessoal não segue o evangelho, segue muito mais as suas crenças e dá um ambiente assim espiritual, psicológico, cultural no qual cabe muito preconceito e dissemina muito preconceito. Aí vem ateu com uma coisa que não tem efeito nenhum, que parece mostrar muito mais que eles têm, que eles são constituídos no seu ateísmo com elementos dogmáticos, tanto quanto os crentes que eles querem combater. Aí fica difícil. Aqui, ó, 1904, você acha que uma mulher daquela ia ter uma visão dessa? Nunca. O próprio Jesus em si tinha, se você ver lá na Bíblia. Tem elementos lá preconceituosos que ele quebra. Né? João capítulo 4, aquela mulher do poço, por exemplo, aquele episódio lá, você vê o modo como ele trata a mulher ali, era totalmente, era algo assim, digamos, repudiado naquela época, naquele contexto.
Ele não aceitava de jeito nenhum. E, no entanto, ele tratou de maneira diferente. Então, aqui, quem quiser ver essa matéria aqui, vale a pena ler, só para ver como é que era lá, a coisa absurda que tinha na época. A Ellen White é uma cabeça do século XVIII, XIX, melhor dizendo. Né? Que aqui ela já era, ela nasceu em, acho que se eu não me engano, foi 1830, 1800, por aí. Então ela já tinha uma idade bem elevada, já era madura, mas estava com aquela cabeça que você não tinha como cobrar de uma pessoa assim uma visão dessa. Agora é diferente o que ela disse, é totalmente diferente. Não tem nada a ver com isso aqui. O que ela falou, ó, não tem nada a ver com isso aqui. Que o pessoal aí, e esse pessoal que está postando aqui, está dizendo, ó, isso aqui é coisa de esquerdalha, não é esquerda. Para você ser esquerda, você tem que ter cautela. Tem que ter uma mentalidade mais crítica do que isso. Ó, que o pessoal que aplaude com mais uma figura repugnante, gente aqui que faz parte do grupo e que segue a mesma linha. Né? Eles não vão atrás, não vão ver, não vão comparar. Quando querem criticar a Bíblia, eles não vão ver na Bíblia, a maioria, não todos, mas a maioria não vão ver, não entende de uma teologia bíblica e fica aí postando, destilando o outro lado, né? Do outro lado da moeda, eles destilam o mesmo ódio que os fundamentalistas destilam também, né? Aí esse é que é o problema. Aí o Brasil tá ferrado. Aí a gente tá ferrado.